Saídas confirmadas, um acerto concretizado, muitas especulações e transfer ban. Se você quer saber as últimas novidades sobre o Corinthians, fica até o final desse vídeo porque eu vou contar para vocês, porque o tema do vídeo de hoje é para falar exclusivamente sobre Corinthians. Então, fala galera do Penafute. Para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Gus, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu trago notícias e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, beleza? Sinceramente, eu bateu esse nome na minha cabeça, eu pesquisei aqui no YouTube, não encontrei outros canais que utilizem desse título especificamente, então estou utilizando aqui para um novo quadro aqui no meu canal chamado Minuto Corinthians, tá? Espero que realmente não tenha outro canal com esse nome, eu pesquisei, não achei, tá? Achei coisas parecidas, enfim. Estou utilizando aqui, ele faz parte, de certa forma, do Futimoves, então por isso coloquei também o logozinho do Futimoves aqui no cantinho, tá? Porque é sobre transferências, mercado e tal, mas é exclusivamente sobre Corinthians. Como eu sou corintiano, como vocês sabem, para quem não sabe, eu sou corintiano, então eu estou reservando aqui um vídeo exclusivo para falar sobre as últimas notícias do Corinthians, como eu prometi, inclusive, no último Futimoves que eu fiz aqui no canal, tá bom? Peço para você já de antemão que está gostando dos vídeos, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, ativa o sininho da notificação para sempre que eu postar vídeo vocês receberem aí, tá bom? Curte o vídeo e comenta, ajuda bastante também no engajamento, tá, galera? Então, sem muito mais enrolação, vamos lá para a primeira notícia: saída de Ángel Romero do Corinthians. O atacante concluiu o contrato, né? Notícia que saiu aqui nessa semana, né? Finalizou o contrato do Romero, não teve renovação e ele foi embora do Corinthians, está livre no mercado, tá? O Romero, que é sim ídolo do Corinthians, tá? Claro que nos últimos anos aí não viveu grandes momentos, né? Já numa idade mais avançada, né? Realmente não fez grandes atuações, né? Não mostrou muito para o Corinthians no que ele poderia agregar ao clube atualmente, tá? Mas sair com 377 jogos, 67 gols, 6 títulos conquistados, 2 brasileiros, 2015 e 17, 3 paulistas, 17, 18 e 2025, e uma Copa do Brasil atualmente, que no último ano, 2025, né? E é o estrangeiro que mais jogou e com mais gols anotados pelo Timão, tá? Então, assim, uma ótima carreira que fez no Corinthians o Romero. Gratidão ao Romero por tudo que, né, passou pelo Corinthians também, de altos e baixos aí e tal. Foi importante em títulos do Corinthians também, tá? É um jogador que vai ficar na memória do corintiano, sim. Não é nenhum craque, tá? Não é nenhum craque. Mas fez muito por merecer jogar no Corinthians, fez grandes atuações em clássicos, né, em jogos importantes. Então, realmente contribuiu muito pro Corinthians o Romero. Então, fica aí, Romero, como corintiano aí, agradeço por todo o serviço prestado. Realmente não dava mais, não tinha mais condição dele continuar no Corinthians, não fazia mais sentido manter o Romero aí. E o Romero deixa o Corinthians nesse ano, tá bom? Próxima notícia, próxima informação: Fagner também deixa o Corinthians, né? O Fagner, que tinha contrato com o Corinthians até o final de 2026, ele que estava emprestado para o Cruzeiro na temporada passada, decidiu, né, entre jogador e clube, rescindiu o contrato e vai jogar pelo Cruzeiro na próxima temporada, tá? Corinthians, que eu vi o Vessone falando que o Corinthians disse, né? O Vessone falou que o Corinthians falou que o clube vai economizar durante o ano aí 8 milhões de reais aproximadamente, não tendo Fagner no elenco, né, contando salários e tudo mais, que vai deixar de pagar ao jogador, que em tese aí também vai deixar de receber os valores. Vai deixar de receber entre aspas, porque vai receber do Cruzeiro, né? Mas enfim, não vai receber do Corinthians esses valores e vai jogar pelo Cruzeiro na próxima temporada. Números do Fagner pelo Corinthians: 578 jogos, 12 gols, 70 assistências. São 5 títulos pelo Corinthians, 2 campeonatos brasileiros e 3 paulistas, tá? No ano passado teve a Copa do Brasil, mas não conta que ele não estava no elenco campeão, né? Então, também é agradecimento ao Fagner. Olha, eu vou falar a verdade, tem muita gente que tá falando assim, tá certo, tá fazendo hora isso no Corinthians, tal, tinha que sair mesmo, tal, demorou para sair e tal. Muitos jogadores, muitas pessoas, muitos torcedores reclamando do Fagner. Eu, sinceramente, realmente eu acho que ficou ruim os últimos anos do Fagner, não ficou muito legal, né? A postura dele também e tal. Não saiu muito bem do Corinthians, vamos dizer assim, o Fagner, tá?
Mas eu particularmente sempre gostei muito do Fagner, tá? Do jogador que ele é cavalo, né? Muito desleal até muitas vezes, mas eu sempre achei um grande jogador o Fagner. Quando ele foi para a Copa do Mundo, eu achei que foi super merecido. O jogo que ele fez contra a Bélgica lá, inclusive lá pela seleção brasileira, foi um jogo bem digno por parte do Fagner, tá? Sempre achei um jogadoraço. Na minha opinião, até no vídeo que eu postei aqui sobre os jogadores do Corinthians, né, o que eu achava para o próximo ano, o que deveria acontecer, eu falei que eu acho que o Fagner, na minha opinião, eu gostaria até de manter o Fagner para a próxima temporada, se ele concordasse em reduzir um pouco de salário e tendo a certeza ali, né, tendo claro que ele seria um reserva do Mateuzinho. Eu acho que seria bom sim o Fagner ser um reserva do Mateuzinho para essa temporada, né? Recebendo um salário um pouco menor e tal. E talvez no final do ano encerrar a carreira, se ele tiver com essa intenção de final do ano encerrar a carreira e tal. Não sei se ele vai encerrar já esse ano, se no ano que vem, enfim. Mas seria legal encerrar no Corinthians, né? E tudo mais, quem sabe se ganhasse algum título, enfim. Mas não é isso que vai acontecer, vai jogar pelo Cruzeiro e vida que segue. Também agradeço né, corintianos que. Acho que a maioria dos corintianos devem sim ter uma certa gratidão. Não é gratidão, né? Porque o clube paga para o jogador jogar, mas enfim. Mas assim, deve ter muita consideração pelo Fagner, vamos dizer assim, né? Pelo jogador que o Fagner foi no Corinthians, por tudo que fez pelo Corinthians e tudo mais. Teve momentos que se apagou, né? Em momentos decisivos que poderia até ter aparecido e se escondeu e tudo mais. Mas assim, acho que no geral foi um grande jogador que passou pelo Corinthians, tá? Um dos maiores jogadores, um dos maiores ídolos também, acredito, na minha opinião, do Corinthians, tá? Um dos melhores laterais direitos, tá? Inclusive, que o Corinthians já teve. Eu acho que para mim é ídolo do Corinthians também o Fagner, tá? Um grande jogador, mas enfim, vida que segue, vai tocar a vida agora lá no Cruzeiro, tá bom? Próxima informação, Maicon, né? O Maicon que também tá de saída do Corinthians, já tá tudo certo, vai acertar com o Atlético Mineiro, ele que viajou hoje para Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Atlético Mineiro por 3 anos, tá? Ele que tá emprestado com o Shakhtar, né? Aparentemente, pelo que eu vi nas informações aí, o Galo ofereceu um salário melhor pro Maicon e mais tempo de contrato, né? Parece que o Shakhtar queria 3 anos, o Corinthians estava negociando 3, mas depois, de última hora, mudou para 2. O Shakhtar não gostou muito, acho que o Maicon também acho que não. Aí nisso veio o Atlético Mineiro, a oportunidade, e falou, pô, eu ofereço 3 se quiser e tal. Ofereceu 3 anos, pelo que eu vi informações, um salário melhor do que o oferecido pelo Corinthians, tá? E tá aí, fechou com o Atlético Mineiro. Acho que para muitos corintianos também foi um grande acerto do Corinthians passar o Maicon para frente. Na minha opinião também, acho que foi um acerto também, tá? Agora com a saída do Maicon, dá 7 pro Bidon, tá? Pelo amor de Deus. Deixa, né? Tenta, né? Engrandecer um pouco mais o menino aí também, dar um reconhecimento para ele aí, tá? Pelo jogo bem específico que ele fez contra o Vasco, mas também pela temporada, né? Fez bons jogos pelo Corinthians, sim, o Breno Bidon, né? Sendo muitas vezes titular pelo Corinthians na temporada passada, merece um reconhecimento aí o Bidon, até também para poder manter o jogador no elenco aí, que mais para frente eu vou comentar aqui, que tá tendo mais sondagens aí, né, do Breno Bidon, outros times sondando aí, mas enfim, Maicon, tchau, obrigado, vai para o Atlético Mineiro jogar lá, vai ser feliz, não acho que ia agregar muito tecnicamente pro Corinthians, acho que o Maicon é um bom jogador, mas assim, nada demais, tá? Nada de espetacular, e acho que dá para trazer um outro jogador, talvez aí enfim, aliás, livre no mercado, de alguma oportunidade de mercado aí, ou até mesmo um moleque da base que pode ser que possa chegar aí e fazer jogos parecidos com o do Michael, assim, no sentido de qualidade, acho que pode entregar um resultado parecido com o que o Michael entregava pro Corinthians, enfim. Vida que segue também, Michael, muito obrigado, até mais. Próxima informação, Thales Mágico, né? Thales Mágico também que graças a Deus também. Assim, muitos acertos, né? Muitas saídas, assim, acertadas, na minha opinião. E pelo que eu tô vendo, na opinião de muita gente aí, que, assim, jogadores que não estão ficando, estão saindo, e que os torcedores estão concordando com a saída, né? Estão gostando da saída desses jogadores, que né, concordam que realmente já era o momento de sair e tudo mais. E o Thales Magno é mais um desses jogadores que retorna de empréstimo, né? Não terá o empréstimo renovado pelo Corinthians e volta lá para o New York City dos Estados Unidos. O Thales Magno, que pelo Corinthians, um total de 67 jogos, 9 gols e 6 assistências. Claro que desses 67 jogos,
Acho que quase que nenhum como titular. A maioria realmente foi tudo como reserva e tal. Números bem baixos, né? Bem tímidos, né? Enfim, do Thales Magno. Começou até que bem o Thales, tá? No Corinthians, o pessoal, opa, ó o mágico aí e tal, enfim, né? Mas depois foi caindo muito em rendimento e tal, entrava, não agregava muita coisa, até por isso também que o Corinthians, na minha opinião, foi atrás do Vitinho, né? Precisava de um jogador, né, com essas características e o Thales Magno não estava entregando. Fez muito bem o Corinthians de não renovar com o Thales Magno e volta lá para os Estados Unidos lá. Seja feliz, obrigado pelo por nada. Obrigado por nada. Né? Enfim, próxima informação, Félix Torres, né? Agora falei das saídas, agora acho que agora tudo é rumor, tá? Todos os rumores tal que estão rolando aqui. Tem um acerto lá para frente lá, mas já que a gente chega lá. Enfim, próxima informação, Félix Torres, né? Rumores de que Félix Torres pode ser emprestado pro Internacional, tá? Notícia do GE que eu vou ler para vocês aqui, que Corinthians e Internacional estão alinhando um acordo até o final de 2026, tá? Com opção de compra. O Corinthians e Internacional tem acordo encaminhado pelo zagueiro Félix Torres, equatoriano de 28 anos, aceitou ser emprestado ao clube gaúcho até o final de 2026. O acerto entre os clubes prevê uma opção de compra. O valor pré-estabelecido é mantido em sigilo até o momento. Então não temos informação de valores, mas o que temos de informação é que o Corinthians deseja emprestar também outro jogador aí que, para a grande maioria, na minha opinião, também deveria, né? Da grande maioria da nação corintiana aí, era um jogador que não vinha agregando para o Corinthians e deveria se desfazer desse cara de alguma forma, né? Não vendeu, né? Não vai vender, mas vai emprestar para o Internacional, né? Espero que o Inter pague aí boa parte do salário, ou o salário inteiro do Félix Torres, né? Ele que já deu muito problema pro Corinthians já aí, em questão de transfer ban e tal, né? Claro que a culpa não é do jogador, né, gente? Vamos lá, né? Mas assim, deu problema aí com o transfer ban e por fim não demonstrou nada em campo também, né? Tentou muita forma, né? Zagueiro e tal, deixou como titular vários jogos aí e tal. Não rendeu, tentou até de lateral direito também, não deu certo. Enfim, eu acho que se. É um rumor ainda, não tem nada certo. Mas tá bem encaminhado essa negociação pro Félix Torres ser emprestado, tá bom? Tomara que seja mesmo, né? Ainda mais com a chegada de um jogador de um novo zagueiro aí que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas que você já sabe. Próxima informação, Breno Bidon, como eu falei um pouquinho mais cedo sobre o Breno Bidon ali, né? Informação do Pogliotti, que ele é jornalista do Meu Timão, tá? Informação que eu vou ler aqui que ele postou no Twitter, tá? O Corinthians definiu que não venderá Breno Bidon por um valor menor que a multa rescisória para o mercado nacional. Apesar de especulações envolvendo o Flamengo, é concreto dentro do Corinthians que o Bidon só sai para o mercado interno pelo valor de 370 milhões de reais, algo em torno de 60 milhões de euros. O clube carioca, inclusive, sequer formulou proposta pelo meio-campista corintiano. Para o mercado internacional, a multa do Bidon é de 100 milhões de euros. Claro que nunca vai sair por este valor. O Bidon, né? Claro que nenhum clube vai pagar esse valor pelo Bidon também, mas enfim. O que a gente tem de informação que a gente viu rolando por aí, que o Flamengo se interessou pelo Bidon, tá? Aqui o Pogliotti falou que o Flamengo não formulou uma proposta pelo Bidon, tá? Mas o que estava especulando por aí é que o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, o que é muito abaixo do que o Bidon vale, né? Inclusive, para o mercado interno, a multa, claro que não é exatamente o que ele vale, mas a multa rescisória do Bidon é de 60 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 15, né? Eu acho que assim, ó, Bidon, ele tem que ser mantido, o Bidon ele ainda é muito jovem, tá? O Bidon, deixa eu confirmar aqui a idade do Bidon, acho que ele tem 20 anos, eu acho. Deixa eu confirmar aqui, para não falar besteira. Eu acho que ele ainda tem 20 aninhos, tá? É um garoto. 20 aninhos, muito jovem, né? Tem muito ainda para render no Corinthians, muito para se desenvolver no Corinthians, né? Eu não acho que o Bidon vai ser aquele jogador que vai vir Real Madrid, Liverpool, esses caras assim, Barcelona e atrás do Breno Bidon, mas acho que pode sim vir clubes, né, de nível intermediário de Premier League, de Itália, né? Enfim, até Liga Espanhola, e que o Breno Bidon possa sair aí por um valor de em torno de uns 30 milhões, 25, tá? Mas 15 realmente é bem abaixo, né? Ainda mais pro mercado nacional, tá? Vender pro Flamengo para mim eu acho que é algo que não se deve cogitar vender o Bidon pro Flamengo, né? Rival aí direto, né, do Corinthians também aí, em questão de torcida e tudo mais. É um grande rival de qualquer clube que tá querendo
buscar alguma coisa, ganhar alguma coisa na próxima temporada. Então vendeu o Bidon pro Flamengo, ainda mais desses valores aí, acho que é um tiro no pé, realmente não tem que acontecer, não tem conversa, na minha opinião, tá? Realmente é segurar por mais um aninho, um ano e meio aí, quem sabe, vender para um clube lá de fora, né? Até para ele se envolver um pouco mais e também oferecer mais ao Corinthians também antes de sair, né? E por fim, depois, se conseguisse uma venda nesses valores de 25, 30 milhões, acho que seria algo legal para um meio-campista e tudo mais, né? Na idade do Bidon, tá? Então a informação é essa, que o Corinthians não vai vender por um valor menor que a multa rescisória. Eu duvido muito que o Flamengo chegue com 60 milhões de euros para pagar no Bidon. Acho que é quase impossível, acho que tava não quis oferecer, não quis chegar aos 50 pro Caio Jorge, né? Caio Jorge não vai chegar nos 60 milhões de euros pelo Bidon, né? Próxima notícia aqui, próxima informação, Alex Santana. O que temos sobre Alex Santana até o momento? Que o Alex Santana, pelo que apurou aqui o GE, informação do começo do mês também, tá? Foi recente, que o Alex Santana tá fora dos planos de Dorival Júnior, né? O Alex Santana não vai se representar, né? Junto com o elenco e tá treinando em separado, tá? Ele foi comunicado de que terá uma programação diferente dos demais jogadores no início da temporada, vai treinar em separado, né? Ainda não teve nenhuma proposta para o Alex Santana, até. Quem imaginaria, né, que Alex Santana não receberia propostas assim tão facilmente, né? Houve sondagens e consulta de outros clubes, mas nada oficial. O contrato de Alex Santana com o Timão vai até o dia 31 de dezembro de 2027. Quem contratou o Alex Santana realmente não entende de futebol, na minha opinião. Quando esse cara veio, eu já falei, né? Eu lembro quando saiu a notícia que o Corinthians ia contratar o Alex Santana, eu falei, cara, pra quê? Pra que contratar esse cara? Sinceramente, não tem nenhum jogador da base que joga o que esse cara joga, né? Então, assim, contratou, assim, aí não jogou nada, foi emprestado e tal, e agora tá com um peso aí no Corinthians, aí o Corinthians tentando se desfazer dele de alguma forma. E eu acho que é bem provável que role algum empréstimo novamente, tá? Pode ser que algum clube aí de. Né, um clube menor, talvez um clube que esteja subindo aí de divisão, quem sabe aí ofereça um empréstimo pelo Alex Santana. Não sei se vai conseguir vender, tá? Mas talvez um empréstimo aí role novamente. Eu acho que é bem possível, tá? Que role mais um empréstimo para Alex Santana. Não acho que tem muito para oferecer pro Corinthians, tá? Sinceramente. Para compor elenco. Pra compor elenco, pô, tem que trazer mais um moleque da base, né? A gente tá precisando também de revelar mais jogador aí também para poder trazer mais receita pro clube, né? Não só também, também não é só questão de revela, joga um aninho e também vende. Também não é assim, mas assim, né? Revelar, coloca um ano, dois para jogar aí e tal, três, e aí desenvolve o jogador também para ele até quando receber uma proposta um pouco uma proposta melhor, né? Não qualquer valor aí por um jogador que acabou de subir e tudo mais. Enfim, Alex Santana tá aí, tá lá no Corinthians lá, mas claramente não faz parte dos planos do Corinthians para essa temporada, né? Próxima informação aqui de Luiz Fabiani. O Luiz Fabiani, da onde que ele é mesmo? Ele é do UOL? Deixa eu confirmar aqui, tá? De última hora aqui que eu vou confirmar para vocês. Eu não lembro de para onde que ele. Ele é setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes. É isso, não é do UOL, não. Então, informação do Luiz Fabiano aqui, tá? Ele colocou aqui asterisco obrigatório, né? Para lembrar que o Transferban ainda tá ativo, né? Porque, né, enfim, tá com o Transferban Corinthians ainda. Mas o Corinthians tá buscando um lateral direito agora com a ida do Fagner pro Cruzeiro, né? O Corinthians não tem lateral direito para ser reserva do Mateuzinho atualmente. E, cara, vai precisar. E você simplesmente trazer um moleque da base nessa altura do campeonato, sem ter jogado nada na temporada passada, sem ter nenhuma atuação, você disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil de novo, Libertadores, acho que é um tiro no pé, arriscar um moleque da base assim, colocar na fogueira assim. Então o Corinthians está buscando um lateral direito, né, para Libertadores, e tem o Santiago Arias, que estava no Bahia, como um dos focos. Jogador de 34 anos, está sem clube, já conversa com o clube alvinegro. Então assim, é o foco do Corinthians, jogadores sem contrato, né? Que realmente venha sem custo nenhum, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar, nem pode contratar ainda por conta do transfer ban, né? E mesmo que possa contratar, não tem dinheiro para contratar, enfim. Então, jogadores sem clube atualmente é o foco total do Corinthians, né, para essa temporada. Então, realmente, o que trouxer o Corinthians para essa temporada ou vai ser por troca de jogadores ou pelo fato do jogador estar sem clube, né? Então o Arias eu acho que é um jogador experiente, jogou Copa do Mundo e tudo mais, né? Jogou no Bahia e tudo mais. É um jogador que acho que chegou a jogar na Europa também, passou por alguns clubes da Europa, se não me falha a memória, tá? Eu acho que é uma boa pro Corinthians para ele ser um reserva, eu acho que não vai pegar
a titularidade do Mateuzinho, na minha opinião, tá? Acho que o Mateuzinho tem mais qualidade, tem mais vigor físico também, inclusive, para para ser titular do Corinthians. Ó, o Ares passou por Atlético de Madrid, PSV, tá? PSV eu lembro dele também. Bayer Leverkusen, Granada, passou por clubes lá. Claro que não conseguiu se firmar muito nenhum, mas assim, é um jogador experiente, tá? Acho que seria muito legal se o Corinthians conseguisse trazer o Arias, tá? Pra talvez colocar ele para jogar como titular numa Copa do Brasil, né? Ou até mesmo um Campeonato Brasileiro, se o Corinthians quiser focar em Libertadores, talvez, né? Enfim. Seria uma grande contratação do Corinthians se desse certo, né? E sobre o transfer ban, um pouquinho mais na frente eu vou falar aqui, tá? Próxima informação, deixa eu tomar uma água aqui só um minutinho. Tô com sede. Olha o bico, importante. Próxima informação envolvendo interesse do Corinthians no Alisson, meio-campista que joga no São Paulo, tá? Informação do Fábio Lázaro, que é do UOL. Corinthians sonda Alisson, mas São Paulo não se anima com o negócio. O Timão fez contato com pessoas próximas ao volante do tricolor, mas não fará aporte financeiro. Troca não agrada a direção São Paulina e negócio dificilmente acontecerá. O que eu tenho de informação também, que tá rolando aí, são especulações, é que o São Paulo aceitaria fazer uma troca de jogadores se o Corinthians oferecesse o Ranieri. Então, desculpa, não tem condição do Corinthians oferecer o Ranieri em troca do Alisson, tá? O Alisson que, assim, eu particularmente, na minha opinião, eu não sou muito fã do Alisson, assim, nunca achei nada demais no Alisson, mas um jogador que tem qualidade na saída de bola, assim, e tal, e pelo que eu ouvi falar também, ele teve as suas melhores atuações no São Paulo quando era treinado pelo Dorival Júnior, tá? Inclusive, eu tenho certeza que essa busca pelo Corinthians é uma pedida do Dorival, tá? Né? Essa sondagem pelo Alisson, né? Porque é um jogador que o Dorival já atuou, né? Já treinou o Alisson, né? Tudo mais. Chegou a falar de outras trocas de jogadores, né? Como falou o Fábio Lázaro aqui, trocar outros jogadores pelo Alisson. Mas o São Paulo não aceita, ele quer vender de fato, ele quer aporte financeiro, mas o Corinthians não tem como pagar, né? E, como eu falei, né, o que teve de sondagem que o São Paulo aceitaria era trocar pelo Ranieri, mas, na minha opinião, eu acho que o Corinthians não vai fazer isso. Eu espero que não, porque o Ranieri acho que é um jogador importante pro Corinthians, tá, atualmente, tá? Pode até não ser titular absoluto na próxima temporada, tá? Você pode até falar, o Ranieri não é um jogador para ser titular, mas acho que é um jogador que tem sua importância no elenco do Corinthians atualmente, tá? Próxima informação aqui, a chegada que eu falei no início do vídeo, né, que estava concretizada, que estava certa, é a chegada de Gabriel Paulista, né, a primeira contratação do Corinthians para a temporada de 2026, um zagueiro de 35 anos, né, vai assinar por 2 temporadas com o Corinthians, né, notícia aqui da ESPN, tá? Ele tinha aí 4 milhões e meio de euros, aproximadamente 28,3 milhões de reais, para receber do Besiktas, né, pelo contrato, mas ele abriu mão desses valores para assinar o Corinthians e retornar ao Brasil após 13 anos na Europa. O Gabriel Paulista, que já passou por Villarreal, por Valência, por Atlético de Madrid também, passou tava no Besiktas, né? Deixa eu confirmar quais mais clubes que ele jogou. Tem mais clubes. Jogou pelo Arsenal também, tá? Acho que os principais clubes que ele passou foram esses, tá? Deixa eu olhar aqui. Mas tem mais algum clube mais importante? Não, acho que eu falei todos os importantes mesmo. Arsenal, Atlético de Madrid, Valência, Villarreal, tal. Tava no Besiktas agora. Eu acho que assim, é uma grande seria seria não, é um grande acerto do Corinthians, tá? Ele, pelo que tá realmente tá tudo certo. Tá acertado de fato entre Gabriel Paulista e Corinthians, vai vir pro Corinthians, tá confirmado mesmo. A única coisa que realmente impede é a inscrição dele, né? A reinscrição dele pro Campeonato Paulista, devido ao transfer ban, que eu vou comentar um pouco mais na frente aqui e tal. Mas tá certo, o Gabriel Paulista, eu acho que assim, um zagueiro muito experimentado, né? Um zagueiro muito experiente também, mesma situação do Arias, na minha opinião, tá? Também não é um grandíssimo zagueiro, assim, fora da curva, não é, na minha opinião. Mas é um bom zagueiro e é experiente, tá? Talvez o Gabriel Paulista venha mais ou menos, acho que até um pouco mais, tá? Mais ou menos com o sentimento que chegou aqui o André Ramalho, um jogador que vinha lá da Europa, tal, jogou bastante tempo lá, mas para mim o Gabriel Paulista ainda mais, tá? Jogou em clubes melhores, né? Clubes maiores, e por mais tempo, né? É um jogador mais velho que o André Ramalho também.
Então, assim, realmente é um jogador que tá numa fase, assim, 35 anos, já não é um garoto mais, né? Deve tá mais lento e tudo mais, mas, assim, muito experiente. Eu acho que vem para ser titular ao lado do Gustavo Henrique. Era um zagueiro que a gente tava procurando, né? Um zagueiro para ser titular absoluto do Corinthians ao lado do Gustavo Henrique. Para mim, o Gabriel Paulista chega para ser esse cara, tá? Gostei, tá? Veio sem custos, né? Não sei qual que vai ser o salário dele no Corinthians, né? Eu acho que, assim, ó, pela idade dele também, tá? É, veio sem custo, tá? Pra mim, acho que não pode passar de 300 e poucos mil por mês, tá? Então, na minha opinião, não pode passar disso. Ainda mais por ser zagueiro. Uns 300 pau por mês aí. 300, até muito, não sei. Mas acho que uns 300 conto por mês aí, acho que tá ok. Pela experiência dele e tudo mais, mas tem que lembrar que é um zagueiro mais velho já, né? 35 anos, enfim. Para mim, uma boa chegada uma boa contratação do Corinthians para a próxima temporada vai ser muito importante, tá? E aqui uma informação do Fábio Lázaro referente a esse caso é que o desejo de Gabriel Paulista pelo Corinthians pesa mais que o interesse de rivais. Atlético Mineiro e Botafogo demonstraram interesse no defensor, que sequer quis ouvir as equipes pelo sonho de jogar no Timão. Então, assim, Botafogo e Atlético Mineiro também sondaram, demonstraram interesse pelo Gabriel Paulista, mas ele não quis ouvir outras conversas e que só o Corinthians, né, ele que é corintiano, né, sempre deixou bem claro isso, né. Então, muito bom. Bem-vindo, Gabriel Paulista, ao Corinthians. Vamos que vamos. Espero que faça um bom ano pelo timão aí. Vou dar uma aceleradinha aqui, que tem que falar transferban ainda. O vídeo tá ficando meio longo. Situação do Garro. Garro passa por cirurgia e desfalca o Corinthians no início da temporada. Informação da ESPN, tá? Então, infelizmente, teremos mais uma vez aí o Garro fora dos gramados, tá? Acho que até por isso que eu queria tanto que desse certo a contratação do Savarino, tá? Para suprir essas faltas do Garro, né? No Corinthians devido à lesão e tal, e até talvez alguns momentos que o Garro tivesse mal fisicamente, jogando, mas tivesse mal fisicamente, ou né, sem render o que se espera, para dar uma incomodada no Garro ali também e tal, e pra gente ter uma segunda opção, né, cara? Uma segunda opção que possa de fato ser titular, porque sei lá, uma segunda opção vai ser o que? Sei lá, vou chutar aqui, o Diguinho, vai ser o Carrilho, vai jogar por lá, o Bidon, não é a mesma coisa, né? Enfim, então eu acho que faz muita falta ter um segundo cara que, em tese, esse tempo atrás aí, né, era o... Puta, qual que é o nome do cara mesmo que jogava no Corinthians, que foi para a Arábia? Vocês vão lembrar, jogou no ano passado no Corinthians, enfim, que jogou lá, e agora já saiu de novo. Enfim, faz falta um jogador de um nível parecido com o do Garro aí para ser um camisa 10 aí para atuar pelo Corinthians, tá? E agora, por fim, quero falar do transferban do Corinthians na notícia do UOL, que eu vou ler para vocês aqui, né? Tentar dar uma acelerada aqui, já dando quase meia hora de vídeo. Informação do UOL, tá? Postagem hoje, dia 7 de janeiro, que eu tô gravando o vídeo. Corinthians conta com boa vontade da CBF para derrubar transferban. O Corinthians contou com a CBF para derrubar o transferban nacional que vigorava desde outubro. Nessa terça-feira, o Timão antecipou em 10 dias o pagamento da parcela de janeiro do acordo de centralização de dívidas firmado com a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, CNRD. Os valores foram depositados diretamente na conta de cada credor, entre eles o Cuiabá, que tem a receber pela negociação do volante Ranieri, contratado no início de 2024. O clube matogrossense recebeu cerca de 700 mil reais nessa parcela. Foi justamente o Dourado quem solicitou o transferban no fim do ano passado, após o Corinthians atrasar em 2 dias, o pagamento da parcela do último trimestre de 2025. Ao apresentar os comprovantes de quitação das parcelas do primeiro trimestre de 2026, cujo prazo limite era 17 de janeiro, o Corinthians contou com a atuação da CBF, que retirou a sanção nacional antes mesmo da notificação formal aos credores. Mesmo com a liberação no âmbito nacional, ou seja, no âmbito nacional, o Corinthians está sem transferban. Só que o Corinthians ainda tem o transferban, né, ainda está impedido de registrar novos jogadores, né, por conta de uma sanção internacional, que é por conta do Félix Torres. Né. Desde agosto do ano passado, o Corinthians está punido pela FIFA em razão de uma dívida com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres no início de 2024. O valor original era de 33 milhões de reais, mas já ultrapassa os 40 milhões de reais em razão de multas, juros e correções. A diretoria corintiana mantém conversa com o clube mexicano, que se mostra irredutível a qualquer acordo e exige o pagamento integral à vista.
Nos últimos dias, o Timão também resolveu uma pendência com o meia Matias Rojas, que cobrava cerca de 50 milhões de reais em dívidas relacionadas a direitos de imagem durante sua passagem pelo clube entre 2023 e o início de 2024. Então, resolveu a pendência com o Matias Rojas, tá tudo certo, tá? Também resolveu a questão lá com o Ranieri, pagou a primeira parcela lá do acordo, né? E o Corinthians pagou duas parcelas de 20 milhões e meio de reais, totalizando 41 milhões de reais, e economizou pouco mais de 7 milhões de reais em juros e multa que foram perdoados pelo jogador. Desde novembro, Rojas já poderia acionar a FIFA para solicitar um novo transfer ban contra o clube. Em paralelo, a diretoria também negocia com outros credores, como o Talleres da Argentina, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Toluca do México, para quitar pendências antes que elas se transformem em novas sanções. Então, agora o que falta com o Corinthians é fechar o acerto ali com o Toluca do México, né? Toluca? É o Toluca? Acho que é do México, né? Referente ao Félix Torres, né? Desculpa, Santos Laguna, né? O Toluca é por conta do Pedro Raul, né? Então agora o que falta pro Corinthians é acertar a dívida com o Santos Laguna, né? Que tá exigindo ali o valor integral, né? Não tá, e à vista, não tá querendo negociação nenhuma. Mas pelo que tá dizendo aqui o UOL, né? Pelo que a gente tem aqui de notícia, é que o Corinthians tá próximo de derrubar esse transfer ban, tá? Tá próximo de conseguir o valor para acertar esse daí com o Santos Laguna, tá? E aí o Corinthians vai poder fazer novas contratações, se quiser, e também inscrever os jogadores que estão chegando, que já chegou aí, por exemplo, o Gabriel Paulista, que tá tudo certo, né? Mas não pode inscrever ainda porque por conta do transfer ban. Então tá correndo aí o Corinthians, porque o Campeonato Paulista já se inicia, acho que nessa semana, né? Deixa eu confirmar. Nessa semana o Corinthians já tem o primeiro jogo, inclusive contra a Ponte Preta, no dia 11, né? Então assim, não vai estar disponível ainda no início do Campeonato Paulista, bem possivelmente, tá? Mas aí, quem sabe no começo de fevereiro, né? Ou no finalzinho de janeiro já esteja com isso aí resolvido e o Corinthians possa seguir com novas contratações e possa inscrever os jogadores que estejam trazendo, né? O Gabriel Paulista, talvez o Arias, quem sabe. Tomara que sim, espero que sim. E é isso, vamos ver os próximos capítulos aí, tá sempre saindo bastante notícia do Corinthians e muitos outros clubes aí, tá? Mas o que eu tinha pra trazer aqui, o vídeo ficou longo sim, tá? Porque eu tinha muita notícia do Corinthians, que eu poderia ter soltado em outros Futimovies aqui que eu fiz pra vocês, mas eu quis trazer tudo de uma vez só, né? E quis trazer um vídeo, né, total, exclusivo do Corinthians pra trazer pra vocês de informação aqui, tá? Então eu englobei tudo aqui, acabou ficando grande sim, porque tinha bastante informação. Eu acho que era só isso mesmo, tá? Eu não me recordo se estou esquecendo de alguma outra saída do Corinthians, tá? Que eu realmente estou lembrando. São essas saídas que tiveram do Corinthians, tá? E especulações que estão tendo são essas também que eu passei para vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham ficado até o final do vídeo, ajuda bastante vocês a assistir o vídeo completo aí. Peço novamente para quem ficou até o final do vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos, que eu sempre receber a notificação dos vídeos que eu estou postando para vocês. Comenta aí, curta, também ajuda bastante com o engajamento, beleza? E é isso, me segue lá no Instagram, _OpinaFoot, me segue também lá no TikTok, underline também OpinaFoot, ou tá OpinaFoot25, alguma coisa assim, esqueci agora. Mas é isso, coloca lá que vocês vão me encontrar. Muito obrigado novamente a todo mundo, até a próxima, até o próximo vídeo, valeu!